Com apuração, com informação de bastidores, com o off e além do off, reunião que aconteceu agora à tarde, que sela o acordo parte 2 entre MDB e PT na Assembleia. Já tinha um acordo para as presidências, agora tem acordo para os demais cargos da mesa diretora, Ari. Isso mesmo, Ananias. Para que os nossos ouvintes da Rádio Jornal 90.3 entendam e os telespectadores, o Ananias se refere àquele acordo de Franzé Silva, do PT, ficar os primeiros 2 anos, e Severo Eulálio, do MDB, os 2 últimos anos, o outro biênio. E neste acordo teve resolução para as 2 eleições serem realizadas ao mesmo tempo, no dia 1º de fevereiro, interferência do governador Rafael Fonteles, só que aí chegou a hora de dividir os cobiçados cargos da mesa diretora, secretário-geral, vice-presidente. Nesta hora, o MDB colocou na mesa o seguinte: os nossos nomes são Georgiano Neto, vice-presidente, e João Madison, primeiro secretário. São os cargos mais poucos, mais cobiçados. Aí o PT disse o seguinte: não, pera lá. Quando a gente fez o acordo da presidência, nós já havíamos feito o acordo prévio, inclusive com a oposição, porque o PT, por segurança, não desfez o acordo com a oposição. Sim. Vai que tem um revés e o Franzé precisa desses votos. E o nosso acordo é o seguinte: o vice-presidente de Franzé Silva será Evaldo Gomes, do Solidariedade. E o primeiro secretário, vejam só, Marden Menezes, do Progressistas. Olha. Com a anuência do governador Rafael Fonteles. Ele já sabia, o Franzé já tinha contado para ele, e ele disse: tá, foi fechado, o PT se articulou bem, uniu os 12. Aí agora, o MDB disse não, e o PT disse o seguinte: olha, se vocês vierem para a briga, para disputa voto a voto, porque pode haver a eleição em separado para vice, para a secretaria-geral, a gente faz o seguinte: a gente vai para a votação, aí a gente vence, que a gente tem 20 votos, e na chapa do Severo, vocês não vão dar esse espaço para a gente, pois a gente pode até lançar uma chapa para disputar com o do Severo, lá no dia 1º. Sim. Elege o Franzé e depois uma outra disputa. Mas não foi necessário isso. Eu conversei... Porque chegaram a um acordo. Chegaram a um acordo. O acordo é o seguinte: o MDB aceitou os nomes de Evaldo e Marden. O Georgiano já foi informado que não adianta mais ficar reclamando, porque isso é uma fatura fechada. Está liquidado. Só que eu fui atrás do MDB para saber o seguinte: tudo bem, o MDB aceitou, goela abaixo, como eu disse no começo do programa, mas vai ter o troco, quer dizer, na chapa do Severo, a vice-presidência e a secretaria-geral não vão ser do PT. Eu ouvi o deputado João Madison, que era um dos mais zangados do MDB. Sim. O que ele me disse? Não faremos questão mais, Evaldo, Marden, tudo bem, o MDB não vai fazer disso, né, um cabo de guerra. E aí eu disse: sim, mas e a chapa do Severo? Eles não Vai está... ter PT? Pergunta que eu fiz, não está fechada. Aí eu disse: ok, vai ter PT? Ele disse: não vejo por que não. Olha. Não vejo por que não, pode sim ter PT. Eu disse: pois me mande a chapa. Queria mostrar aqui. Sim. Eu disse: não vou mandar o que não existe. Se eu fosse petista, eu ainda ficaria com a orelha em pé. Mas, bem, o discurso de Madison é de pacificação. É o discurso de tá tudo entendido, tá tudo certo, ou seja, um discurso de tudo bem. Agora se lá... Pelo menos por enquanto. Lá na hora de formalizar, e o Silas sabe bem esses procedimentos regimentais, na hora de formalizar a chapa, tipo, o Franzé apresenta uma chapa que já está ok, é do conhecimento público, mas o Severo surpreende com uma chapa sem nomes do PT, aí tem que ver se dá tempo de registrar uma outra para disputar, como é que vai ser, só sei de uma coisa, que vai ser uma eleição com emoção, vai ser uma eleição com emoção. O PT aceitou o goela abaixo, ou o MDB aceitou o goela abaixo, ou pode vir surpresa aí? A gente sabe que a noite da véspera da eleição é longa, Silas. Olha, eu acho que na cabeça da presidência, não vai haver surpresas. O Franzé vai ser o presidente do primeiro biênio e o Severo do segundo biênio. Mas eu não quero aqui ser adivinho. Os outros cargos serão disputados nas 2 eleições. Nas 2 eleições. E pode se disputar. Se disputa a secretaria-geral, se disputa as presidências. E eu acho que vai ser disputado nas 2 eleições.
Esse arranhão que começou, ele só vai terminar daqui a 4 anos. E quem pode pagar esse preço é o Rafael Fonteles. Porque agora o PT entendeu que o MDB não tem mais o eterno Temístocles na presidência da Assembleia. Uma coisa era o MDB, que mandou no poder legislativo do Piauí durante 20 e poucos anos nesse estado. Hoje o Temístocles está lá na vice-governadoria, poder de expectativa. Está sendo visitado lá pelos seus amigos, mas não tem mais aquele poder. Então o PT agora, meu amigo, está esperneando tanto a nível nacional como a nível local. Não adianta, eles vão para cima. E o MDB tem que enfrentá-lo como o João Márcio está fazendo, de lado. Porque de frente não pode enfrentar o partido do governador, o maior partido na Assembleia, ele não tem como enfrentá-lo. Ele vai ter realmente que enfrentar naquela briga de lado. Algumas disputas haverão, mas as principais, o MDB sempre vai correr do terreno, pelo menos nesse primeiro momento. Olha, o Silas jogou um caminhão carregado de areia aí em cima desse acordo, né? Vai ter disputa. Eu acredito que não vai ser disputas acirradas, mas lá chega. Então vamos disputar. Então chega lá, então vamos, já que não tem consenso, vamos disputar. Vamos disputar aqui a Secretaria-Geral, vamos disputar a primeira, a segunda vice-presidência. Termina sendo assim. E aí vai para o voto. Francis Teixeira. O MDB não teria força para bancar essa disputa no primeiro biênio, mas o PT sim no segundo biênio. Então, acredito que, inclusive, para preservar a harmonia ali da Assembleia e para evitar uma disputa com o PT por esses postos, como o Silas citou ali, especialmente no segundo biênio, na chapa do Severo Eulálio, eu creio que o MDB deve colocar, sim, algum nome do Partido dos Trabalhadores nessa chapa do Severo Eulálio no segundo biênio, porque não é interessante, nesse momento, buscar essa disputa com o Partido dos Trabalhadores, tendo em vista, além da federação ter ali os 12 deputados, a maior bancada, contar com o Evaldo também, que está nessa composição da chapa do Franzé Silva, contar também agora com a confiança de deputados da oposição, porque foram contemplados na chapa do Franzé Silva, então foi uma estratégia muito inteligente do PT. E o deputado Franzé, agora presidente da Assembleia, ele foi muito claro. Ele disse que cumpriria a palavra dele, que é um homem de palavra e que não abriria mão dessa primeira secretaria para a oposição, como havia sido acertado. E com isso, ele ganhou também muitos pontos com a oposição na Assembleia. Ravena? Lembrando que é uma eleição aí que foi bastante difícil chegar-se a um consenso, né? O MDB ficou com o PT numa queda de braço em que as figuras maiores, os caciques, tiveram que intervir. Não foi difícil chegar a um acordo. Então, não seria realmente interessante para o MDB abrir novamente uma crise, uma vez que já se conseguiu um consenso. Nós vimos também aí o senador Marcelo Castro indo em defesa do nome do Georgiano a público, tentando fazer aí as últimas investidas para ver se emplacava o nome do MDB. E também vimos o Evaldo reagindo a isso, inclusive numa fala dizendo, é natural, ele tem que defender ele mesmo, não natural seria que ele defendesse a mim. Mas aí a gente viu o Franzé sendo firme, batendo o martelo, já que é para dividir, então no meu quadrado eu quero organizar conforme eu queira. E eu chamo a atenção até pelo critério que o PT é o partido que tem a maior bancada, com 12. E ele colocou o Evaldo, que o Solidariedade dentro da federação só tem um deputado. Então, ele pegou o maior e o menor. Chega a ser bastante até democrático, digamos. Porque se ele fosse dar essa vaga para o MDB, sendo que é apenas um biênio que ele vai ser, assim, não estou dizendo que vai ter, partindo das coisas como estão, permanecendo as coisas como estão. O futuro a Deus pertence. Do segundo biênio, como diz, vai ser rediscutido para lá, não é interessante abrir a crise. Sim. Então, bateu o martelo, Evaldo Gomes, e a oposição, através do Marden, vai estar lá, contemplada, um acordo que ficou justo, bom para todo mundo. Em contrapartida, o MDB disse, tá bom, a gente concorda, mas a chapa não sai agora. Bom para o MDB, né, esse acordo aí. Olha, a chapa não sai agora. O MDB vai ficar no ringue correndo, ele não vai enfrentar de jeito nenhum. É esse diálogo do João Matos. Pode ser, deve e tal, aquela coisa. O MDB é inteligente, muito deputados vividos para viver este momento de pressão.
ele já esteve fora do governo, já entrou em governo, já participou de governo, já perdeu espaços em governo. Eu acredito que ele vai estar bem no tablado. Não vou chamar de ringue, mas vou chamar de tablado. Ele vai se comportar bem, vai saber avançar e vai saber recuar no momento certo. Olha, você falou, Silas, com relação ao vice-governador Temístocles Filho, e me chama a atenção, segunda-feira, um dia bastante agitado, Wellington Dias assumindo o ministério lá em Brasília, e olha onde estava Temístocles segunda-feira. Tem a imagem, Ju? Conta pra gente, Ari. Olha aí, está com 2 Rafa Boys, o secretário de governo Marcelo Noleto e o secretário de administração Samuel Nascimento, e junto com os 2 filhos de Temístocles. Não tem os 2 filhos de Francisco? Pois aí são os 2 filhos de Temístocles. O mais velho, que é o Felipe Sampaio, e o caçula, que é o deputado federal Marcos Aurélio. Os 2 filhos ali com o poder decisório, digamos assim, 2 dos mais... Buscando espaço no governo. Isso, exato. Olha aí, 2 Eles dos mais sabem que importantes. lá no governo federal não tem um espaço, lá é debilitado. Então é aqui o lugar deles, viu? E aí o Silas falou uma coisa interessante. O Silas disse o seguinte: Temístocles era uma espécie ali de grande pai do MDB. Era o paizão, Sim. vou lá chorar as minhas mágoas, o Temístocles ele me ajeita. Ele ajeitava todo mundo quando ele podia. E agora, gente, farinha pouca meu pirão primeiro. Ele está ajeitando os 2 filhos, né? Compreensível. E me permita, acredito que posso até estar falando de eleição municipal aí para a Prefeitura de Teresina, já que o Marcelo também trata das questões políticas. Mas eu acho que para a Aí é prefeitura... cargo, viu, minha Aí filha? seria mais o Rafael. Aí é cargo, aí é espaço, viu? Aí é espaço. Brincadeira, é espaço. Porque, como Eu bem acho que pode ser relatou, até as 2 coisas. como bem relatou o Ari e o Silas, é um novo momento do Novo presidente momento. da Novo Assembleia. momento. Né? Agora, como vice... É não um mais outro uma Temístocles, é um Assembleia. outro É um Temístocles. outro Ele era presidente de um poder. Depois do governo era ele. Ele agora é um cargo em expectativa. É outra coisa, meu amigo. O cara eleger 2 filhos, a mulher prefeita, agora muda completamente a situação. E Agora, nesse momento isso é- eles estão numa disputa surda lá pelos cargos nos municípios. É verdade. Os critérios estão sendo questionados por alguns deputados, porque Rafael é muito duro nesse sentido. Ele diz o seguinte: prefeito não votou em mim e votou no deputado da base que foi o mais votado, pois esse deputado mais votado não fica com preferência não, porque o prefeito não votou em mim. Então, nesse momento, é prudente o MDB não entrar numa frente com o PT na Assembleia, né? É verdade. Sem dúvida, tem esses cargos que estão para ser distribuídos até o final deste mês. Já que E olha, esse entendimento com a oposição... Lembrei de uma frase de um deputado, só para completar. O deputado disse o seguinte: eu perguntei sobre esses cargos nos municípios. E aí ele falou assim: Ari, me tire uma secretaria, mas não me tire um emprego de zeladora no interior. Você me tira uma secretaria que eu confusão. engulo calado. Mas se tirar o emprego do meu vigia... Você perde um vereador, né? Você perde um vereador por causa do zelador. Você perde um prefeito por causa de uma regional de educação. Então, é muito complicado essa questão do interior. Essa eleição ela foi muito complexa. Os candidatos a deputados federais tiveram uma penetração muito maior no município do que os estaduais, né? Você relatando, teve, por exemplo, Parnaíba. Como vai ficar Parnaíba? Os critérios estaduais são todos do doutor Hélio, que é o deputado mais votado do governo, e o Florentino, que teve aquela votação monstruosa, que tinha toda a estrutura da saúde. O seu time não vai ocupar os espaços, porque lá parece que eles estão caminhando para andarem com palanques diferentes. Então tem esse problema. Floriano, por exemplo, o doutor Francisco teve 13 mil votos, o Marcos Calume teve 11 mil votos. Parece que os 2 já não se entendem. Vai ser uma confusão tremenda essa discussão de cargo no interior do estado. Cada um salva, cuida de Em salvar Elesbão, de si. o prefeito era silvista, votou no Silvio, mas votava no João Madison. Então o Rafael disse: não, mas lá ele era Silvio. Enfim. Agora, como falando desta frente do MDB, que não é o momento, tendo em vista que esse entendimento do Franzé com Evaldo e com a oposição tem a anuência, como você falou, do governador Rafael E é Fontes. curioso, né, ele ter dado anuência para um nome da oposição ocupar a Secretaria-Geral,
Porque sempre a gente disse, e ele falou aqui nesta emissora, que a oposição ia ficar no sol quente durante a gestão. Ele disse, olha, eu não quero compor com a oposição, não me interessa compor com a oposição. Eu respeito a oposição e espero respeito. Mas aí, ao permitir, ao dizer, não, ok, o Marden na Secretaria-Geral, ele já está fazendo um outro movimento, eu acho que ele reavaliou aquela posição. Qual é o ideal para um governador? Não para a população. Não para a população é ter oposição. Sim. Mas para um governante é não ter oposição. Então, se ele contempla também a oposição, o trabalho dele vai ser menor, né, para aprovar as matérias na Assembleia. Tem um aceno aí à oposição com essa anuência. Agora,